Depois do Sermão da Montanha, Jesus conta estas duas parábolas, a parábola do sal e a parábola da luz. O tema desta parábola é a missão do cristão. As duas parábolas têm um ponto em comum. O sal é o elemento que dá sabor, mas que tem que ser discreto, não pode aparecer, ele tem que realçar o sabor das coisas. Mas se ele aparecer, o prato que era saboroso não vai ser possível de comer por excesso. O mesmo acontece com a luz. A luz foi feita não para ser exibida, olhada, mas para iluminar o seu entorno. O cristão não é aquele que chama a atenção para si, mas aquele que dá glória a Deus, que é humilde e discreto. O sal, além de ser o elemento mágico que dá sabor às coisas, ele também era a geladeira do homem antigo. Ele era algo tão importante que Roma controlava todas as minas de sal. E ele era tão valorizado que até mesmo parte do pagamento dos soldados era feito com sal. Daí a origem da palavra sal, salário, tem uma relação. É importante também lembrar que no judaísmo a lei era considerada o sal. É aquilo que conservava a aliança de Deus com a humanidade. E Jesus Cristo, então, com essa parábola, vai dizer que são agora as pessoas e não a lei que vão fazer esta comunhão. Por pessoas, entenda-se os cristãos. A parábola da luz começa dizendo: vós sois a luz do mundo. Lembremos que o profeta Isaías dizia que a luz das nações era Jerusalém. Agora Jesus mudou, não é mais uma cidade com seu templo, com a Arca da Aliança, mas as pessoas que vão ser a luz do mundo, o sinal da presença de Deus no mundo. No livro antigo, Ide Evangelizai os Batizados, lá ele conta um episódio de um grande pregador que estava pregando no estádio de futebol. E ele teve uma sacada interessante para nos mostrar o valor de ser luz, ainda que seja uma pequena luz. Aliás, no tempo de Jesus, não tinha essa luz elétrica que ilumina tão forte. Existia aquelas lâmpadas de azeite, né, que são pequeninas. Mas ele falou assim a certa altura: olha, gente, era noite. A luz dos estádios vão se apagar, mas não se assuste porque eu que pedi para se apagar. Aí ficou aquela escuridão, daí ele acendeu lá no meio do estádio, ele acendeu um pequeno palito de fósforo. Falou: vocês estão vendo aqui o palito de fósforo? E a multidão gritou que estava vendo. Então falou: agora vamos fazer uma coisa que vocês vão ver maravilhosa. Quem tiver fósforo, isqueiro, era a época que mais pessoas fumavam do que agora. De maneira que todo mundo acendeu um fósforo ou então um isqueiro, ficou uma coisa maravilhosa, todo aquele estádio iluminado. Daí ele passou a mensagem de que, ainda que pequenina a nossa luz, ela pode transformar a escuridão. Essas duas parábolas jogam por terra aquela opinião que às vezes a gente tem que, para ser cristão, a gente tem que cometer atos heróicos, coisas grandiosas, porque ele fala da pequenez transformadora, da humildade, da discrição como coisas que podem transformar o mundo. E ele termina essas parábolas dizendo que vossas obras glorifiquem vossos pais que estão nos céus. Então, a missão do cristão é justamente, através de suas obras humildes e pequenas, glorificar a Deus neste mundo. Amém.